Oi! O mês de dezembro foi marcado para mim com ótimas leituras, mesmo que uma delas eu não tenha me conectado tanto à história. O que eu posso dizer é que dessas 3 leituras eu pude conferir não só escritas maravilhosas, mas também histórias que eu vou levar para a vida inteira. A Casa dos Espíritos foi uma leitura que eu iniciei em novembro e finalizei em dezembro, e não vai ser um livro que eu vou falar por aqui, porque eu já fiz um vídeo totalmente dedicado a essa leitura. Falei não só sobre o livro, mas também sobre o filme de 1993 e também a série que será lançada em 2026. Então, se você quiser conferir esse vídeo, eu te aconselho vir aqui no meu canal e procurar por ele. E se você não se inscreveu, aproveita para fazer a sua inscrição por aqui. Eu vou falar basicamente sobre as 2 outras obras que eu li. Uma que foi o meu primeiro contato com a autora aclamadíssima Annie Ernaux, e o segundo que foi um livro que eu escolhi muito a dedo para ler durante o recesso das festas de fim de ano. Então nesse vídeo você vai conferir as minhas resenhas de A Outra Filha e Como Arruinar um Casamento. Logo que eu terminei A Casa dos Espíritos, eu queria ler um livro bem rapidinho antes de começar o recesso de fim de ano, e eu vi na Outra Filha de Annie Ernaux essa saída, porque eu queria fazer uma leitura rápida em menos de uma semana e também eu queria ter finalmente meu primeiro contato com essa autora. Eu sempre ouvi falar muitíssimo bem, só que eu nunca tinha conhecido nenhuma obra dela, e eu achei que foi o momento certo para que eu fizesse esse contato. Aliás, A Outra Filha e mais uma outra obra de Annie Ernaux estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, se você se interessar pela assinatura, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você já garantir a sua. A Annie Ernaux, ela, nos últimos tempos, ela tem caído muito nas graças de nós, leitores brasileiros. E não é para menos, porque a escrita da autora é bastante poderosa. Mas eu devo confessar que eu não me senti muito conectada à história de A Outra Filha. Neste livro, que originalmente é uma carta, a Annie Ernaux, ela recebeu um convite de uma publicação francesa para escrever uma carta para quem ela nunca tinha escrito antes. Então, a Annie Ernaux, lá nos anos 2000, ela escolheu a sua falecida irmã para escrever essa carta. E essa carta, que posteriormente se tornou um livro, tem 64 páginas de puro desabafo. Porque além de a Annie contar para a falecida irmã dela como que ela descobriu a existência dessa falecida irmã, ela também carrega um peso, uma mágoa muito grande do que ela ouviu durante essa descoberta. A Annie, ela descobriu a existência dessa irmã quando ela ouviu a sua mãe desabafando com uma outra pessoa sobre a morte da menina. Isso foi quando a Annie tinha apenas 10 anos de idade. E durante esse relato, a Annie não só descobriu a existência dessa irmã, como ela também descobriu que ela nasceu 2 anos após a morte dessa irmã. Mas uma frase dita pela sua mãe durante essa conversa deixou a Annie arrasada. Ela era mais boazinha do que aquela ali. E aquela ali era a Annie. E é de uma maneira muito comovida que a autora, ela vai escalonando essa descoberta. Ela conta como que ela se sentiu depois de ouvir a mãe dela falando aquilo, o choque que foi descobrir que existia uma irmã e nunca tinham contado para ela antes, e principalmente aquela frase causou um impacto na Annie pro resto da vida dela, porque ela acabou se comparando o tempo todo com a irmã. Então ela passou anos e anos achando que ela não era tão suficiente quanto a irmã dela foi um dia. E que o nascimento dela nada mais foi que uma substituição da filha perdida. Uma das coisas mais geniais em obras literárias é como que a sua perspectiva ela pode ser diferente de acordo com a empatia que você tem pelo personagem. Infelizmente, a minha perspectiva em relação a esse livro, ela não foi tão boa assim, porque eu não criei uma identificação com esse relato da autora. No meu coração, no meu ponto de vista, aquele sentimento de mágoa que a Annie carregou por tantos anos poderia até fazer sentido ali durante a sua infância e até adolescência. Mas depois da sua vida adulta, eu acredito que a nossa maturidade emocional faz com que a gente supere determinadas coisas. Uma simples conversa com os pais
teria definido, teria consertado muitas coisas, teria resgatado muitos sentimentos da autora, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Enquanto ela passou ali a sua infância, a sua juventude, sentindo mágoa, que depois, com as palavras dela, ela diz que essa mágoa se tornou uma indiferença à existência dessa irmã, sei lá, isso pra mim não foi razão suficiente para ela negar a existência dessa menina. E comparar a existência dela com alguém que existiu por tão pouco tempo, sei lá, eu achei um tanto quanto imaturo. Mas essa sou eu como leitora medindo os sentimentos da autora com a minha própria régua. Mas a minha falta de conexão com essa história não quer dizer que eu não vá ler outros livros da autora, muito pelo contrário. Eu tô até bastante empolgada para ler outras obras justamente para tentar entender que de repente essa comunicação que eu esperava que ela tivesse com os pais não fosse algo tão fácil assim. Então, acho que se eu ler outras obras da autora, possivelmente eu vá entender as suas motivações e, de repente, criar até uma empatia a mais por ela depois desse relato. E ao contrário dessa última obra que eu acabei de citar, o livro que eu fechei o ano, que é o Como Arruinar um Casamento, me trouxe uma conexão muito intensa. E eu digo mais, eu acho que essa leitura foi uma experiência muito necessária. Tanto é que eu terminei o ano renovando as minhas energias, assim, com um gás depois dessa leitura, porque eu recalculei muito a rota com o Como Arruinar um Casamento, eu vou ser muito honesta. E o mais interessante deste livro é que essa frase tão simplista do título, ela esconde tantas camadas dessa história que eu acho que eu não consigo nem verbalizar. Mas eu acho que essa resenha faz muito mais sentido se eu começar pela sinopse, porque é a partir dela que eu vou começar a descascar todas essas camadas. Como Arruinar um Casamento é uma história vendida na sinopse da editora de uma maneira muito simples. A Phoebe, que é a protagonista, e ela, depois de ser deixada pelo marido e encontrar o seu gato morto, ela decide pôr fim na sua vida. E ela escolhe exatamente uma pousada em que ela queria muito ir com o marido dela, mas nunca teve oportunidade. Chegando nessa pousada, ela descobre que a sua reserva foi meio que feita por engano, porque a pousada deveria estar fechada somente para convidados do casamento de Lila. E quando Lila descobre que há uma personagem ali infiltrada naquela pousada que não é conhecida por ninguém e ainda tem como objetivo dar cabo da sua própria vida, a missão da Lila se torna convencer a nossa protagonista a não fazer isso. Para mim, a frase Como Arruinar um Casamento, ela trouxe uma reflexão de diversos pontos de vista dessa história. Primeiro, como o Matt, o marido da Phoebe, arruinou esse casamento. Segundo, como a cabeça de Phoebe funcionava a ponto de começar a se culpar pelo fato dela supostamente ter arruinado esse casamento. Até mesmo de Mia, a sua colega de trabalho e também a amante de seu marido. E como que a Mia não só arruinou o casamento de Phoebe, mas também o seu próprio casamento. Aí já indo para a pousada, como que a Phoebe poderia arruinar o casamento de Lila, a noiva? E é exatamente esse pequeno recorte da história que a sinopse tenta vender pra gente a razão desse título. Mas a gente também vai conferir como que a Lila tem a faca e o queijo na mão para arruinar o seu próprio casamento. Em contrapartida, depois que o Gary se reconhece novamente, depois de conhecer a Phoebe e se sentir tão à vontade com ela, Gary também se tornou um bom partido para arruinar o seu próprio casamento. Até mesmo o Jim, que foi cunhado do Gary, já que a gente tá falando de um viúvo. Gary é um viúvo na história. Como que o Jim, em sua existência tão ordinária, também poderia arruinar esse casamento? Ou a Patricia, a mãe da Lila, a mãe da noiva, que também tinha várias possibilidades para arruinar esse casamento. E quando a gente se dá conta, há tantos personagens que podem arruinar um casamento e, no final das contas,
foram somente as consequências que arruinaram todos esses casamentos. Mas quais consequências? Aí que entra a construção perfeita desses personagens. A autora, ela soube construir cada um desses personagens com diálogos tão importantes que vão começando a costurar essas grandes razões, né? Essas grandes conclusões de arruinamentos de casamentos. Mas do meu ponto de vista como leitora, as conversas da Phoebe com todos os outros coadjuvantes, elas foram importantíssimas não só para a construção desse enredo, para a construção de todos os personagens em volta dela, mas também para a construção de todas as reflexões que esse livro traz para a gente. Foi de suma importância para mim ver como que a Phoebe desabrochou e também se reconheceu novamente com todos aqueles diálogos que ela manteve com todos aqueles personagens, inclusive com Gary, o noivo. Foi muito importante para mim acompanhar o desenvolvimento da protagonista porque ela vivia ali num momento de total inércia. Inércia porque se sentia uma mulher que fracassou como mãe, uma mulher que fracassou como profissional e que a pá de cal foi quando seu marido a abandonou em plena pandemia e que a fez se sentir também um completo fracasso como esposa. E mesmo que a gente tenha uma noiva e a Lila como uma antagonista completamente mimada e desvirtuada, descolada da realidade, até mesmo esses diálogos não, né? Vamos colocar aí como monólogos de Lila com Phoebe, porque ela, em momento algum, ela chegou a perguntar para a protagonista qual era o motivo da vontade dela de dar cabo da própria vida. Ela só falava o tempo todo sobre as suas frustrações, sobre as coisas que ela não gostava naquelas pessoas que estavam no seu casamento e como que todas aquelas pessoas desestabilizavam nela, mas foi muito importante a Phoebe só ser uma ouvinte de Lila, porque foi através desses desabafos da noiva que a Phoebe ela começou a se reencontrar, ela começou a se sentir uma pessoa mais útil, mais sábia, mais espontânea, mais divertida e principalmente mais viva. E como é fundamental, né, a gente se sentir, não digo útil na vida de alguém, mas incluído na vida de alguém, especial para alguém. É muito importante a gente sentir que a gente tem algum valor para alguém, mesmo que como indivíduos nós não podemos depender tanto assim das pessoas. É muito importante, enquanto a gente vive em sociedade, se sentir incluído de alguma forma, em algum momento, em algum lugar ou para algumas pessoas. Então, esse renascimento da protagonista Phoebe me inspirou muito a fazer um 2026 diferente, confesso. Essa fome, essa vontade que ela sentiu durante essa uma semana hospedada nessa pousada, de renovar a sua carreira, de fazer diferente da sua vida, de mudar completamente os seus planos, de mudar completamente de cidade, de recalcular a rota, de se permitir se conhecer, se olhar mais para dentro. Foi tão inspirador para mim que eu te digo que a última página desse livro fez eu respirar fundo e pensar, eu vou fazer diferente assim como essa personagem. Foi um livro que eu acertei assim em cheio em escolher para ler nesse final de ano, ler durante o recesso, que é justamente um período em que a gente se torna tão reflexivo sobre a vida, de um momento que a gente faz um balanço de tudo que a gente viveu no último ano e de tudo que a gente precisa melhorar para o próximo. Enfim, esse livro não foi uma leitura qualquer, foi realmente uma experiência. Esse livro realmente é tudo isso o que falaram mesmo. Agora, falando de uma forma mais técnica, eu acho que a autora, na construção desses personagens, ela não precisou fazer como muitas outras autoras fazem. Muitas vezes a gente lê livros que se preocupam tanto em descrever, assim, em pormenores,
como que o personagem é fisicamente. E na verdade essa autora ela se preocupou muito mais em construir a personalidade de cada um desses personagens e de maneira muito indireta, a ponto de fazer você pensar mais a respeito, você construir esse personagem na sua cabeça de uma maneira mais livre. Então, eu não faço ideia de como que era a fisionomia de Phoebe, mas eu sentia que a autora queria me levar na imaginação que a Phoebe ela era uma pessoa básica e que depois, durante toda essa semana e esse processo dela de florescer, ela saiu desses recortes básicos da vida dela, tanto da vestimenta quanto do cabelo, porque né, ali ao final do livro ela faz um corte de franja lateral. Então todas essas mudanças, essas perspectivas, elas são jogadas indiretamente pra gente ir fazendo a construção desse personagem sem precisar falar que ela tinha olhos verdes ou azuis, se ela era branca ou negra, se ela era asiática ou ocidental, enfim. E isso também difere com os outros personagens. Por exemplo, a noiva, ela tem a mania, né, de falar tipo como se fosse uma vírgula o tempo todo. Então, isso traz ao nosso subconsciente que a noiva, talvez ela não era tão lírica como a Phoebe era. A Phoebe é uma professora literária, universitária. Já a Lila, embora trabalhasse numa galeria de artes, ela não tinha tanto apreço assim pelas artes que ela vendia. Ela era muito mais fútil, era muito mais ligada ao visual do que com o intelecto, enfim. É um empurrão que a autora nos dá para você se fazer entender que aquelas duas personagens, embora elas caminhem praticamente de mãos dadas durante a história inteira, elas simplesmente são muito diferentes uma da outra. E mesmo assim a Phoebe, ela tira uma paciência do próprio rabo para conseguir ter ali uma conexão com a Lila. Eu, particularmente, já teria mandado essa noiva às favas, sei lá, no segundo dia que eu estaria naquela pousada. Tô muito curiosa para saber o que as pessoas acharam de Como Arruinar um Casamento, se as pessoas tiveram a mesma perspectiva que eu, se tiveram também esse mesmo tocante que eu tive, e se elas se inspiraram também em, de repente, recalcular a rota e fazer diferente aí em diversos setores da vida, assim como eu senti também. Tem uma passagem desse livro que eu acho que resume perfeitamente toda a história. Eu até peguei aqui o notebook para ler aqui para vocês, que é, abre aspas, tornar-se quem você quer ser é como qualquer outra coisa. Exige prática, exige acreditar que um dia vai acordar e fazer isso naturalmente. A única ressalva que eu tenho sobre esse livro é puramente técnica. Eu li no e-book e tinha muitas passagens que tinham muitos erros de português. E eu acho que são erros, na verdade, de tradução, principalmente ali para o final do livro. Mas, em suma, para mim, esse livro é 5 estrelas e favoritado com sucesso. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês chegaram aqui nesse canal por esse vídeo, não esqueça de se inscrever. Deixa aqui seu like também, o seu comentário. Quero saber a sua opinião sobre essas obras que eu citei aqui. E também, se você tiver alguma recomendação para me dar sobre qual outro livro da Annie Ernaux eu deveria ler para conhecer um pouco mais da autora e, de repente, me conectar mais com as suas histórias, deixa aqui também nos comentários que eu vou adorar a sua sugestão. E eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo. Beijos e até lá!